Foi uma daquelas viagens clássicas da faculdade, improvisada, um pouco mal planejada e completamente movida por lanches de cafeína e o tipo de energia inquieta que você só tem quando tem 23 anos e tenta fazer memórias antes que a vida comece a parecer séria. Minha melhor amiga, Jéssica, e eu tínhamos saído de manhã e estávamos dirigindo em direção ao nosso destino, mapeando várias paradas cênicas e esquisitices à beira da estrada ao longo do caminho. Estátuas gigantes de milho, figuras estranhas e museus peculiares. Ninguém mais parecia parar, mas o dia estava fácil, com boa música, clima agradável e tráfego tranquilo. Jéssica e eu conversávamos sobre a escola, sobre ela talvez se mudar para o litoral após a formatura, sobre eu possivelmente adiar a escola de medicina por um ano. Era o tipo de conversa boba sobre o futuro que preenche o nosso presente, sem muita importância. Quando chegamos ao oeste, uma tempestade de neve inesperada começou a se formar. Não era uma nevasca forte, mas o suficiente para cobrir a estrada com aquela poeira fina e escorregadia que faz suas mãos travarem no volante e seus olhos dispararem nervosamente a cada movimento dos pneus. O céu estava cinza e sem vida, e a visibilidade caiu rapidamente. Jéssica havia adormecido com seus fones de ouvido, alheia à mudança no tempo. Eu vi uma placa indicando uma área de descanso, dessas simples, sem comida ou combustível, apenas um prédio de tijolos com banheiros e algumas máquinas de venda automática. Havia algumas árvores secas e muitas vagas de estacionamento vazias. Decidi parar para esticar um pouco e talvez esperar o pior da neve. Havia apenas 2 carros no estacionamento. Um estava estacionado perto da borda, parecendo completamente abandonado, e o outro estava com o motor ligado e os faróis acesos. Quando entrei, olhei para o carro e notei um homem e uma mulher na frente em uma discussão. O homem estava inclinado sobre o console, gesticulando com força, enquanto a mulher não se movia. Ela estava rígida, olhando para frente, com as mãos no colo, completamente imóvel. Tentei não olhar, mas algo naquela dinâmica me chamou a atenção. O homem parecia agressivo, e embora eu não conseguisse ouvir, parecia que a mulher estava em outro lugar, como se não estivesse presente ali. Eu saí do carro e comecei a caminhar em direção ao prédio. Quando o fiz, ouvi o som da neve atrás de mim. Olhei para trás e o homem tinha me visto. Sua expressão mudou instantaneamente. A raiva desapareceu e foi substituída por um sorriso largo e amigável. Ele acenou e perguntou: "Tudo bem?" Eu gritei, meio preocupada, meio instintivamente. "Sim, tudo bem." Ele respondeu rindo. "Ela está cansada, não deveria falar muito." A maneira como ele disse isso, como se fosse uma regra, me fez sentir desconfortável. A mulher não se moveu, não piscou os olhos, nem sequer se mexeu. Eu balancei a cabeça sem jeito e entrei no prédio. Fiquei perto das máquinas de venda automática e olhei o reflexo do carro. O homem olhou para a porta por um tempo, depois recuou lentamente e entrou no carro. Eu disse para Jéssica, mas ela deu de ombros. Ela ainda estava acordando, mas algo sobre aquela mulher me incomodava. Não exatamente medo, mas uma sensação de que ela não estava presente em seu próprio corpo. Era como se seu corpo estivesse ali, mas o resto dela estivesse em outro lugar, fora de alcance. Continuamos dirigindo e chegamos a um motel à beira da estrada já tarde da noite. Era o tipo de lugar onde a recepção fica atrás de vidro e o carpete tem cheiro de mofo. Estávamos cansados e só queríamos dormir. O quarto tinha 2 camas, uma luz piscando e uma TV fixa na cômoda. Caímos no sono imediatamente, mas eu fiquei acordada mais tempo do que esperava, rolando pelas fotos, assistindo ao noticiário e verificando as atualizações do tempo. Não conseguia tirar aquela imagem da minha mente. A mulher, seu silêncio, sua quietude. Em algum momento, eu ouvi uma batida suave, não na nossa porta, mas fracamente através da parede, como se alguém estivesse batendo ou arrastando os dedos lentamente na parede de gesso. Desliguei a TV e fiquei em silêncio, ouvindo até que parasse. Alguns minutos depois, pensei ter ouvido passos muito lentos, andando de um lado para o outro. Por volta das 11 da noite,
Eu vi um carro passar pela janela da frente novamente, sem faróis. Apenas o contorno vago de um veículo passando lentamente. Me deu uma sensação estranha, mas eu tentei ignorar. Por volta da meia-noite ouvi o som de um motor e, espiando pela cortina, inicialmente só vi os faróis. Então, o carro apareceu, o mesmo modelo, o mesmo adesivo de para-choque desbotado, o mesmo amassado no lado do motorista. Era eles. Eu prendi a respiração enquanto o carro entrava no estacionamento. O homem saiu do carro, entrou no escritório e voltou com uma chave. Eles ficaram no carro enquanto ele pegava a chave. Entraram em um quarto, a apenas algumas portas de distância do nosso. Eu não consegui dormir. Cada pequeno som no corredor fez meus músculos se tensionarem. Uma vez, eu juro que ouvi um sussurro do lado de fora da nossa porta, mas não me atrevi a olhar. Em um dado momento, a maçaneta da porta se moveu só um pouco, como se alguém estivesse testando. Pressionei minhas costas contra a parede e esperei até que o silêncio voltasse. Por volta das 5 da manhã, eu desisti. Acordei Jéssica, disse a ela que me sentia mal e pedi para que ela se levantasse. Ela resmungou, mas concordamos que estávamos embalados e na estrada antes que o sol estivesse no topo das colinas. Mais tarde, naquele dia, liguei para a polícia, passei todas as informações que eu tinha. A marca e o modelo do carro, o nome do motel, o número do quarto que eles haviam alugado. Eu até tentei descrever a voz do homem, como ele sorria ao dizer que ela não deveria falar. O policial com quem falei ouviu tudo por talvez 2 minutos antes de me cortar, dizendo: "A menos que algo realmente tenha acontecido, não há muito que possamos fazer." Essa frase me atingiu mais do que eu esperava. A menos que algo realmente tenha acontecido? Parece, eu me lembro de ter ficado ali com o telefone ainda na mão, atordoada, como se não bastasse o que eu havia presenciado. Uma mulher sentada ali, como se não tivesse permissão para existir fora dele, como se não fosse ruim o suficiente alguém viver assim, em silêncio, congelada como a casca de uma pessoa, como se tivesse que estar gritando ou já ter partido para alguém cuidar dela. Isso me deixou doente porque eu sabia exatamente o que tinha visto. E todas as mulheres com quem conversei sabiam do que eu estava falando. Essa sensação oca de alguém vivendo sob as regras de outra pessoa, condicionado, treinado, apagado. Semanas depois tentei investigar o motel novamente. Procurei por alguma validação, mas a sala onde eles entraram, de acordo com o sistema, nunca foi alugada naquela noite, sem menção ao casal, sem registro, como se nunca tivessem estado lá. Nunca recebi uma ligação da polícia, nem mesmo uma cortesia para checar se estava bem. Mas eu ainda penso nela, naquele olhar vazio, na maneira como ela se movia, não apenas em silêncio, mas complacente. E acima de tudo, ainda ouço o que ele disse. Ela não deve falar. Ela não pode. Ela não quer. Ela não é suposta. Eu ainda não sei o que isso significa, mas já passei isso na minha cabeça centenas de vezes, e cada versão é pior do que a anterior. Isso ainda mexe comigo mais do que qualquer outra coisa que aconteceu naquela estrada. Na primavera de 2022 fiz uma viagem solo. Ninguém mais, apenas meu carro e uma mochila cheia de coisas. Eu não estava fugindo de nada dramático, não era por causa de um rompimento nem de um colapso. Eu só precisava limpar minha cabeça. Estava trabalhando sem parar por quase 1 ano, mal tirando dias de folga. Minha caixa de entrada estava transbordando, meu calendário estava empilhado com reuniões que eu não me lembrava de ter agendado. Achei que a melhor maneira de resetar era ficar o mais longe possível das notificações e das expectativas. Então, dirigi para fora da cidade sem um plano definido, cortando o sudeste, atravessando o estado em direção ao próximo destino. Marquei alguns desvios panorâmicos em um mapa de papel que não tocava há anos, parques nacionais obscuros, trilhas pequenas, lanchonetes marcadas apenas por letreiros de neon. À noite, eu alternava entre motéis baratos e dormir no carro, quando o tempo permitia. Havia algo meditativo no silêncio, no espaço entre as estações de rádio, quilômetros de estrada onde a única voz que ouvia era a minha, zumbindo junto com a estrada. Em algum ponto perto de Moabe,
Depois de uma longa caminhada e um almoço tardio em um caminhão de tacos, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Quase não verifiquei, mas era uma foto do meu carro, especificamente a parte de trás dele, estacionado exatamente onde o deixei naquela manhã, em uma trilha a cerca de 3.000 metros do mirante. O ângulo era estranho, baixo, como se alguém tivesse se agachado atrás de uma rocha para tirá-la. Tinha uma espécie de beleza estranha, quase artística, e o carimbo de data-hora correspondia à janela em que eu estava longe, na trilha, completamente sozinho. Não havia legenda, apenas a imagem. Olhei para ela por um tempo. Meu primeiro pensamento foi que era um erro, um número errado. Então pensei que poderia ser uma brincadeira. Mas ninguém sabia onde eu estava. Não havia contado a ninguém, não postei nada online e não mencionei a viagem para meus colegas de trabalho. O número não correspondia a nenhum contato meu. Respondi: "Quem é esse?" Sem resposta. Continuei verificando a cada 10 minutos, por horas, mas ainda nada. Naquela noite eu verifiquei em um pequeno motel de beira de estrada, fora da cidade. Era um lugar simples, com luzes piscando e uma recepção que parecia não ter sido limpa em meses. Perguntei ao atendente se o Wi-Fi funcionava. Ele apenas resmungou. Tranquei a porta, fechei as cortinas e tentei ignorar tudo. Talvez alguém tenha copiado meu número errado. Talvez fosse apenas um erro. Uma coisa estranha de uma vez só. Na manhã seguinte, outro texto chegou. Era outra foto. Esta vinha de uma posição do outro lado do estacionamento, uma imagem ampliada pela fresta das cortinas do meu motel. O ângulo estava perfeito. Na foto, eu estava sentado na mesa do quarto, com um notebook aberto, uma bolsa de chips ao meu lado, comendo. A data e hora eram da noite anterior. Fiquei paralisado, a cadeira quase tombou quando me levantei tão rápido. Abri as cortinas, varri o estacionamento com os olhos. Apenas alguns carros, uma caminhonete com a caçamba cheia de lonas, uma van com vidros escuros, um sedã compacto com placas de outro estado. Nada parecia suspeito. Fui até a recepção e mostrei a foto ao atendente. Ele nem piscou. "Temos uns malucos de vez em quando", ele disse. E foi isso. Não sugeriu ligar para alguém, nem fez perguntas, apenas uma apatia total. Eu então liguei para a polícia. Um policial atendeu, parecia cansado. Expliquei tudo. As 2 fotos, o número desconhecido, a imagem estranha do motel. "Se não fizeram uma ameaça direta, não podemos fazer muito", ele disse. "Só fique esperta." Essa foi a ajuda que recebi. Durante o resto do dia, fiquei em alerta máximo. Não parei em nenhum lugar a menos que houvesse pessoas por perto. Comecei a estacionar de ré para poder ver quem estacionava ao meu lado. Mais de uma vez, cobri minha placa com o capô do moletom. Naquela noite, estacionei em outro motel barato perto de uma cidade. Escolhi um com um estacionamento bem iluminado e câmeras. Antes de entrar, estacionei no limite do estacionamento e montei uma isca. Posicionei uma lanterna para brilhar fracamente pela janela da frente apontada para o teto. Coloquei um moletom sobre o encosto do banco do motorista, moldando-o para sugerir que alguém estava sentado ali. Então esperei. Mantive as luzes apagadas no quarto e observei através das persianas. 1 hora se passou, depois outra. Quando comecei a me convencer de que estava sendo paranoica, vi um movimento. Uma figura surgiu de trás do container de lixo na borda do estacionamento, com um moletom, andando devagar, olhando ao redor. Parecia pequena, talvez 1,70 m. Se aproximou dos carros, chegando até o meu. Segurei a respiração. A pessoa se agachou perto do para-choque traseiro, depois se moveu até o lado do motorista. Parou, talvez para espiar por dentro, e então, sem aviso, correu para um sedã escuro já ligado na calçada. O carro saiu antes que eu pudesse pegar o telefone. Peguei parte da placa e liguei para a polícia. Desta vez, eles correram a placa. Falsa, sem registros, sem correspondência, apenas uma casca. Depois disso, os textos pararam, mas o estrago não havia acabado. 3 semanas depois, recebi um alerta de fraude no meu cartão de crédito. Depois, outro.
e um e-mail do meu banco sobre uma tentativa de login suspeita. Tranquei tudo, congelei minhas contas, solicitei uma nova carteira de identidade, mudei meu número. Mas quem estava por trás disso não queria apenas me assaltar. Eles não estavam tentando me assustar por diversão. Queriam pedaços da minha identidade, informações pessoais. Queriam possuir minha vida sem nunca serem vistos. Hoje, ainda faço viagens solo, mas mantenho meu celular desligado, a menos que eu precise. Coloco fita nas minhas placas. Não fico em lugares sem várias saídas e nunca mais reservo motéis sem estacionamento privado ou mais de uma saída. Bloqueio todas as janelas antes mesmo de deixar a mochila. Eu achava que estava sendo cuidadosa antes, observando o meu entorno, trancando as portas, olhando por cima do ombro. Mas a verdade é que eu só estava pensando no tipo de perigo que eu podia ver. O que eu não percebia como é fácil ser caçado sem que ninguém jamais toque em você. Porque alguém lá fora não estava apenas me seguindo, eles estavam me aprendendo através de metadados, geotags, registros públicos. Eles não precisavam invadir, só precisavam que eu confiasse na tecnologia ao meu redor para continuar compartilhando sincronização de rastreamento. E agora, eu não faço ideia até onde eles chegaram. Tudo o que sei é que alguém lá fora construiu um perfil de mim, sem minha permissão, e estavam perto o suficiente para me tocar. Mas optaram por não fazer isso. Isso é o que me mantém acordada à noite. Eu venho trabalhando como entregador de comida há cerca de 8 meses. Como funciona o meu contrato, preciso pelo menos de 3 turnos à noite, sendo 2 deles entre sexta-feira e domingo. Eu não me importo de trabalhar à noite, já que tem uma vibe legal, é bem calmo. Eu coloco meus fones de ouvido, uma boa playlist ou podcast e fico tranquilo. Além disso, nunca trabalho por mais de 4 horas e meia seguidas, já que trabalho com uma bicicleta elétrica e não consigo fazer turnos mais longos sem a bateria morrer. E claro, preciso que a bicicleta ainda me leve de volta para casa. Fora alguns encontros bobos com adolescentes tentando ser engraçados na frente dos amigos, como andar atrás de mim e pedir comida ou fingir que eram meus clientes, nunca tive nada de estranho acontecendo comigo. Isso foi até algumas semanas atrás, numa quinta-feira à noite. Eu tinha um turno das 5:30 da tarde às 9:30 da noite. Onde eu moro, os entregadores de comida são pagos por hora, ao invés de por entrega. Isso tem suas vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens é que não podemos recusar pedidos por conta própria. Se por algum motivo não conseguimos aceitar um pedido, precisamos falar com a empresa para poder recusá-lo. Então, seja lá o que for, a gente tem que aceitar. Até aquele momento eu estava fazendo entregas boas perto de casa, vindas de restaurantes locais. Nenhuma das viagens era muito distante, o que era bom. O clima estava bom, fazia frio, mas com roupas adequadas. Não era tão ruim, desde que não chovesse, o que felizmente não aconteceu. Era por volta das 8:15 da noite quando recebi um pedido de um restaurante de fast food. O cliente morava a cerca de 12 minutos de distância do restaurante, o que não era ideal, mas estava tudo bem, já que eu tinha perdido apenas uma faixa da bateria até aquele momento. O local para onde eu estava indo também era bom, pois a única vez que eu precisaria sair da ciclovia seria para atravessar as ruas. Fora isso, eram só ciclovias. Peguei o pedido depois de esperar uns 15 minutos, subi na minha bicicleta, escolhi uma playlist e fui em direção ao cliente. As ruas estavam bem tranquilas. O clima estava calmo, dando a vibe certa. Quando cheguei perto da casa do cliente, entrei na calçada e pedalei devagar, tentando encontrar o número da casa, o que pode ser bem complicado à noite. Finalmente encontrei e tranquei a minha bicicleta. Caminhei até a porta e bati. Depois de alguns segundos, ouvi barulho e coloquei a bolsa no chão, tirando a comida. A porta se abriu e uma mulher me recebeu com um sorriso. Depois de entregar a comida e dizer para ela aproveitar, ela me agradeceu, me deu uma gorjeta e fechou a porta. Voltei para a bicicleta e a destranquei. Eu estava carregando meu celular com o carregador portátil, mas queria tirar o cabo,
já que meu celular não estava carregado o suficiente e lidar com o fio saindo do bolso da minha jaqueta podia ser um incômodo quando estivesse pedindo para ir embora. Coloquei o carregador na mochila, mas sempre me sinto estranho ficando no jardim por muito tempo, especialmente quando eles têm aquelas câmeras de campainha. Então, fui até um beco pequeno perto da casa. Quando me virei de volta para a bicicleta, tirei o carregador portátil da mochila para desligá-lo. Mudei a playlist e, enquanto colocava o carregador de volta no bolso, ouvi passos lentos se aproximando de mim por trás. Agora aquele beco onde eu estava era bem estreito, então provavelmente estava bloqueando o caminho. Me movi rápido e saí, segurando a bicicleta perto de mim enquanto me pressionava contra a parede. Pedi licença e fiz um gesto para a pessoa passar. Em vez de me agradecer e passar, a pessoa ficou parada ali. Quando olhei para cima, vi uma mulher alta e magra, de pé, a poucos centímetros de distância. Seu rosto era fino, e seus longos cabelos descansavam nos ombros. Sua pele estava pálida e ela parecia uma pessoa viciada. Ela me olhou nos olhos sem expressão e respirava pela boca. Ela estava vestindo jeans marrons e um moletom azul com capô. "Posso ajudar?" perguntei, depois de alguns momentos de silêncio. Ela me olhou mais um tempo e depois disse: "Você tem a minha comida." Eu congelei. Agora, no nosso sistema de aplicativos, não há como confirmar se o cliente é o correto, já que não temos código de segurança para perguntar. Como eu estava ocupado com o carregador, ainda não tinha clicado no pedido finalizado. Verifiquei meu celular e decidi perguntar à senhora sobre o pedido. "Ah, eu acho que outro entregador pegou a sua comida. Eu acabei de entregar para outra pessoa", disse eu sorrindo. "De onde você pediu?" Se ela estivesse certa, eu poderia facilmente ajudá-la com um reembolso. No entanto, ela apenas me olhou com o rosto inexpressivo, que logo se transformou em um olhar duro e feio. "Não, é a minha comida", ela disse em voz alta. Eu tentei argumentar, perguntando o nome dela e o que ela havia pedido. "Eu só estou tentando te ajudar, senhora. Verifique o aplicativo. O aplicativo deve dizer a que distância o entregador está." Ela deu um passo para trás e apontou a mão para mim. "Minha comida. Eu preciso da minha comida agora." Eu imaginei que ela poderia estar sem teto e com fome. "Eu tenho comida se você quiser", disse eu. Sempre mantenho lanches comigo, caso eu tenha que esperar muito tempo para que o pedido seja preparado, ou se não tiver pedidos por um tempo. Eu esperava muito, já que não podemos recusar pedidos por causa de demora. Meus lanches de trabalho são barras de granola proteicas. São fáceis de carregar, não ocupam muito espaço e podem ser comidas rápido. Decidi dar a ela uma barra, talvez ela ficasse satisfeita. Peguei uma da minha mochila e entreguei a ela. Ela quase arrancou de mim e se aproximou mais. "Eu quero a minha comida", ela disse severamente, com um olhar afiado. Eu soltei um suspiro, ficando realmente assustado, e mais uma vez pedi que ela verificasse o aplicativo ou me desse o nome dela. Ela resistiu com sua suposta ordem. Ela respirou fundo, e antes que eu pudesse dizer algo mais, ela exalou e gritou: "Assassinato!" Eu recuei, me pressionando contra a parede. No processo, movi a minha bicicleta. Acelerei a bicicleta, que não passa de 4 km por hora. Eu tentei resistir, mas eventualmente consegui subir na bicicleta e sair. A senhora continuava gritando atrás de mim. Cheguei a uma cerca que bloqueava a entrada de carros e tive que desacelerar um pouco, o que foi tempo suficiente para ela alcançar e até mesmo agarrar a parte de trás da minha bicicleta. Eu gritei quando senti que ela estava tentando me empurrar. Também ouvi algo raspando na parede ao meu lado. Eu não queria olhar, então coloquei a bicicleta em um modo de assistência maior, o que normalmente nunca faço. E sempre mantenho 2 ou 3 faixas de bateria sobrando. Pedalei como se minha vida dependesse disso. Quando passei pela cerca, coloquei o modo de assistência ainda mais alto e pedalei para longe. Eu podia ouvir a senhora gritando e me chamando de ladrão de comida. Quando olhei para trás, ela segurava uma caixa de barras de granola acima da cabeça e jogou os pacotes em mim. Eles caíram a cerca de 1 metro de mim. Eu também percebi que o barulho de raspagem que eu tinha ouvido antes era a faca que ela segurava. Concentrei-me na estrada e pedalei para longe.
ouvindo ela ainda gritar e tentar correr atrás de mim. Eventualmente voltei para o aplicativo e finalmente cliquei no pedido finalizado, esperando um novo, pois eu não queria continuar andando sem rumo, com medo de encontrá-la, já que pensei que ela soubesse todos os atalhos. Recebi um novo pedido de um restaurante de comida, a cerca de 8 minutos de distância. O dono desse lugar sempre foi muito simpático, perguntando se queríamos algo para comer ou beber, dizendo que era por conta da casa. Eu cheguei lá um pouco sem fôlego. Ele me perguntou o que tinha acontecido, me deu água e me ajudou a me acalmar. Depois, me deu comida. Quando contei o que aconteceu, ele ligou para a empresa dizendo que eu não estava em condições de continuar com as entregas. Minha empresa concordou em me permitir terminar meu turno mais cedo, e um colega de trabalho veio me buscar. Como essa entrega era longe do centro da cidade, voltei de bicicleta com ele para a cidade, onde ainda estava ocupado. Depois disso, fui para casa. Sou muito grato por aquele momento, pelo meu colega de trabalho e pelo dono do restaurante. Eu nem quero saber o que teria acontecido se eu tivesse feito algo diferente. Então eu tinha um chefe que chamarei de Marcos, e ele veio para preencher a vaga por alguns meses enquanto meu chefe regular estava de licença maternidade. Ele foi incrível, me inspirou a trabalhar mais e até me promoveu. Nós três, eu, Marcos e um terceiro funcionário que vou chamar de Tiago, sempre trabalhávamos juntos nos turnos. Era divertido só rir e trabalhar duro, porque todos nós tínhamos um senso de humor semelhante. E Tiago e eu definitivamente éramos os melhores funcionários depois do Marcos. O tempo de Marcos para preencher a vaga acabou, e Tiago e eu ficamos super chateados porque ele era realmente o melhor gerente. Justo, recompensava o trabalho árduo e se importava com a satisfação dos funcionários. Ele era uma pessoa maravilhosa e todos gostavam dele. Embora estivéssemos trabalhando mais, olhávamos para Marcos com muito respeito, tanto como gerente quanto como ser humano. Nós três tínhamos um vínculo muito forte. Prometemos manter contato quando nos separássemos, e foi o que fizemos. Alguns meses depois, Tiago e eu começamos a namorar, e mantivemos contato com o Marcos. Ele ficou tão feliz por nós estarmos juntos, achava que éramos uma ótima combinação e que merecíamos estar juntos. Vimos Marcos algumas vezes e mantivemos contato ao longo dos anos pelas redes sociais. Quando Tiago me pediu em casamento, sabíamos que queríamos que Marcos estivesse presente. Ele fazia parte do nosso trio, mesmo antes de Tiago e eu sabermos que estaríamos juntos. Pedimos a Marcos para ler algo durante a cerimônia e ele aceitou, expressando o quanto se sentia honrado. Bem, quando chegou o dia do casamento, Marcos não apareceu. Continuamos tentando entrar em contato e finalmente Tiago conseguiu falar com ele. Marcos disse que não conseguiria ir porque não podia sair do trabalho. Ficamos surpresos, pois Marcos era alguém que respeitávamos muito, e ninguém esperava isso dele. Ficamos decepcionados, mas o casamento teve que continuar. Então pedimos à sobrinha de Tiago que fizesse a leitura, embora o nome de Marcos ainda estivesse no programa da cerimônia. Alguns anos se passaram, e só conversamos com Marcos algumas vezes depois do casamento. Ele também teve tempo para me escrever uma linda carta de recomendação naquele período. Não havia ressentimentos em relação ao casamento, e Tiago e eu ainda compartilhávamos as melhores memórias com nosso amigo. Mas então Marcos desapareceu das redes sociais. Quando tentamos ligar para ele, o número de telefone havia mudado. Tiago e eu trocamos olhares preocupados e esperamos que ele estivesse bem, mas não fomos além disso. Até que um dia Tiago recebeu uma ligação aleatória de um número que não estava em seus contatos. Ele atendeu, e para nossa surpresa, era Marcos. Ele colocou no viva-voz para que eu pudesse cumprimentá-lo também. Tivemos uma conversa breve, mas logo Marcos entrou no motivo da ligação. Ele queria saber se poderia ficar conosco por 1 ou 2 dias. Minha reação inicial foi, claro, mas Tiago me lançou um olhar atento, então eu acrescentei. Bem, vamos discutir isso e ligaremos de volta. Antes de terminar a ligação, Tiago perguntou o que estava acontecendo. Marcos explicou que estava morando com seu pai para cuidar dele, já que ele estava com uma doença terminal.
mas ele não conseguia ficar mais uma noite lá, pois viu, em uma gravação de câmera de segurança, seu pai em pé ao lado dele com uma faca enquanto ele dormia. Quando a ligação terminou, Tiago disse que sentia que algo estava errado, mas eu não entendi por que ele ficou tão desconfiado de imediato. A história parecia absurda, mas ainda assim, Tiago foi cauteloso. Tiago e eu discutimos e concordamos que deveríamos ligar para Marcos novamente, tentando descobrir mais detalhes. Quando ligamos de volta, Tiago perguntou se não seria mais fácil pedir ajuda a alguém mais próximo e também questionou sobre a família dele. Marcos deu uma explicação vaga sobre como todos em sua vida haviam se afastado dele, com uma voz melancólica e desapontada. Ele disse que estava tudo bem se não pudéssemos ajudá-lo e que ele não nos incomodaria mais. Tiago e eu trocamos olhares e depois de uma conversa rápida decidimos que ele poderia ficar conosco por alguns dias, se precisasse. Mesmo achando tudo muito estranho, decidimos ajudar, pois Marcos parecia realmente desesperado. Ele nos disse que não tinha mais um carro e precisaria ser pego. Perguntamos se ele podia pegar um Uber, e ele respondeu que não tinha dinheiro disponível no momento. Isso levantou mais suspeitas, mas decidimos que, mesmo assim, iríamos buscá-lo. Perguntamos onde deveríamos ir e ele nos deu o endereço de seu pai. Depois de desligarmos o telefone, ficamos pensando sobre o que estava acontecendo com Marcos, como ele havia se afastado de todos os amigos e familiares, e por que ele tinha perdido o carro. Ele estava ganhando o triplo do nosso salário quando nos conhecemos, e tinha um carro novo e agora não tinha nem dinheiro para um Uber. No dia seguinte fomos buscá-lo. Quando o vi, corri até ele e o abracei. Ele parecia estranho, meio indiferente à minha afeição. Então eu apenas dei de ombros e o levei para o banco do passageiro do meu carro, já que ele era muito alto. Ele sentou ali e eu fui para o banco de trás. Quando chegamos em casa, mostramos a ele nosso quarto de hóspedes e ele colocou suas coisas no chão. Imediatamente perguntou se poderíamos levá-lo ao supermercado. Tiago disse que já estava cansado de dirigir, então eu o levei. Quando cheguei lá, comentei que ele havia dito que não tinha dinheiro, mas ele respondeu que tinha vale-refeição, embora não se qualificasse para isso com seu antigo emprego. Algo estava estranho, mas eu não quis perguntar muito sobre suas finanças. Mantive isso para mim, mas registrei na minha mente. Você pode estar pensando que Marcos estava apenas passando por tempos difíceis, e essa era a história que ele nos contava também. Mas ele falava de formas vagas e sem detalhes sobre os problemas que enfrentava. Falava sobre pessoas que pareciam determinadas a destruí-lo sem razão alguma. O que ele dizia parecia cada vez mais uma desculpa, e nós começamos a perceber as contradições em suas palavras. Passaram-se algumas semanas e Tiago começou a questionar Marcos sobre o que ele realmente planejava fazer da vida. Marcos agiu ofendido, dizendo que teria ido embora na manhã seguinte, mas nós o convencemos a ficar um pouco mais. Mas as coisas não estavam bem. Tiago e eu começamos a perceber que Marcos não estava cumprindo sua parte nas responsabilidades da casa e que as coisas estavam ficando fora de controle. Ele passou a destruir o quarto de hóspedes, deixando lixo espalhado por toda a parte. Até trouxe comida e bebidas que se perderam no meio de roupas e lixo. O cheiro de coisas apodrecendo era insuportável. Tentamos sugerir que ele fizesse algumas mudanças, mas isso só piorou as coisas. Marcos estava nos manipulando, como fez no passado, e aproveitando nossa boa vontade para dividir nossas inseguranças. Ele acabou colocando um fardo sobre o nosso relacionamento, fazendo com que Tiago e eu nos distanciássemos ainda mais. Tiago acabou me perguntando o que Marcos havia dito sobre mim, coisas que ele prometeu não contar. Quando Tiago finalmente me contou, descobri que Marcos havia manipulado tanto a nossa relação quanto a de Tiago e eu, usando nossos medos e inseguranças para nos controlar. Ele nos fez duvidar de tudo e no final Tiago o expulsou. Nunca mais falamos com ele. Por mais que Marcos tenha sido manipulador, ele me fez perceber que eu merecia muito mais. A última vez que ouvi sobre Marcos foi através de sua mãe, que me ligou para perguntar por que ele havia sido expulso da casa de Tiago. Ela me disse que ele estava internado em uma clínica psiquiátrica, mas que não ficaria fora por muito tempo. Eu nunca soube qual foi sua verdadeira motivação, mas eu sabia que não queria mais fazer parte disso.
Este incidente aconteceu no verão de 2015. Eu morava sozinho em uma casa bonita, localizada em uma pequena cidade com baixa criminalidade. Mas ainda assim, sempre tinha algum tipo de inconveniente de vez em quando. Naquele dia, durante uma pausa para fumar no trabalho, vi um cachorro sendo jogado de um veículo em movimento, bem na hora do tráfego pesado da cidade. Corri até lá, peguei o cachorro e o levei de volta para o meu local de trabalho. Para minha surpresa, ele não estava ferido, apesar da situação. Como amante de animais, decidi levá-lo para casa até descobrir o que fazer com ele. Eu já tinha muitos gatos e sempre fui apaixonado por animais. Mas essa foi minha primeira experiência com um cachorro do qual eu era o único responsável. O cachorro estava muito tímido, com a cabeça baixa e nervoso, me olhando como se estivesse prestes a ser agredido. Eu não sabia nada sobre a personalidade e os comportamentos dos cães. Só sabia que eles precisavam ser levados para passeios frequentes. Na minha primeira noite com ele, saímos umas 15 vezes porque eu não queria que ele fizesse as necessidades dentro de casa. Estava fumando meu último cigarro do dia na varanda, quando o cachorro, preso à coleira, estava deitado debaixo da cadeira enquanto eu mexia no celular. Vi um homem andando pela calçada e passando em frente à minha casa. Ele começou a me olhar antes de seguir seu caminho, mas logo parou, se virou e se aproximou. Ei, você pode me dizer onde fica a Rua 302? Ele perguntou. Eu disse que procuraria o endereço no meu celular, o que demorou um pouco. Então ele me explicou que não tinha celular e estava tentando chegar à casa de um amigo. Ele deu alguns passos em minha direção. Finalmente consegui encontrar o endereço e disse a ele que era só seguir 2 quarteirões ao norte e virar à esquerda na esquina. Ele manteve os olhos fixos em mim e continuou a se aproximar lentamente. Nesse momento, o cachorro começou a rosnar baixinho. Eu quase havia esquecido que ele estava lá até que olhei rapidamente para o lado. O homem sorria timidamente, dizendo que era ruim com direções. Aproximei-me e apontei novamente, dizendo que era só seguir por 2 quarteirões e a casa estaria à esquerda. Deixei claro que não ia simplesmente entregar meu telefone para ele. Ele então disse: eu posso ligar para eles, só preciso que eles saibam que estou chegando. Ele continuou se aproximando, estendendo as mãos. Respondi rapidamente: não. Quando ele insistiu, quase se aproximando demais, eu disse: você precisa sair do meu quintal. Meu cachorro é protetor. Ele pode te morder se não sair agora. Eu não sabia muito sobre aquele cachorro, e muito menos se ele seria capaz de machucar alguém. Mas só tentei usar isso como uma ameaça para afastá-lo. Nesse momento, o cachorro, que até então estava deitado, pulou debaixo da cadeira, rosnando e latindo. Ele agiu como se fosse um cão de ataque de 80 quilos, não um beagle tímido de 40 quilos. Eu estava com medo. Não sabia se ele se voltaria contra mim, pois naquela época eu não sabia nada sobre cães. O cachorro encostou sua parte traseira em minhas pernas e quase me empurrou para a porta, ainda com os olhos fixos no homem, mostrando os dentes. O homem levantou as mãos e recuou gaguejando. Ah, sim, 2 quarteirões ao norte. Ele então começou a andar na direção oposta. Eu entrei, desliguei as luzes e espiava pela janela para observar o que ele faria. Ele olhou para minha casa e, ao perceber que eu estava dentro, virou-se e começou a caminhar para o lado completamente oposto ao que eu havia indicado. Como se não bastasse, ele tirou o celular do bolso e fez uma ligação. O cachorro, agora parte da minha família, garantiu a segurança de nossa casa. Ele me protegeu de mais um inconveniente naquela noite. E desde então, ele ficou ao meu lado. Ele é incrivelmente protetor comigo, e naquele dia, salvou a minha pele. Desde aquele incidente, Hank, o nome dele, está sempre perto de mim e deixou claro que está grato por estar em um lar seguro e amoroso, onde ele nunca mais será lançado de um veículo em movimento. Eu realmente acredito que aquela noite teria terminado muito mal para mim se ele não estivesse lá. Cerca de 10 anos atrás, eu tinha acabado de sair da faculdade e estava tentando descobrir o que viria a seguir. Fui para a faculdade com uma bolsa de estudos atlética e estava tão interessado na minha experiência universitária quanto em completá-la.
Acabei me formando em comunicação com notas médias e nenhuma experiência prática. Trabalhei como segurança de porta em um bar pequeno, um lugar descontraído. Eu trabalhava de quarta a domingo, das 7 da noite às 3 da manhã. Minha função era cumprimentar as pessoas que chegavam, conferir as identidades, separar brigas e remover quem estava fora de controle, tudo de forma profissional e amigável. Havia um homem que começou a frequentar o bar nas noites mais tranquilas, como nas quartas e quintas-feiras. Ele aparecia nas 2 noites de uma semana e depois sumia por 3 semanas ou mais. Quando voltava, fazia a mesma coisa sempre, e geralmente conversava comigo algumas vezes durante a noite, mas era uma conversa casual, sem nada estranho. Ele estava sempre bem vestido, com um terno, ou pelo menos, uma camisa de botão e calças. Era de porte atlético, sem tatuagens visíveis ou piercings e tinha a cabeça raspada. Eu não sou atraído por homens, mas acho que ele era bem bonito. Provavelmente na faixa dos 30 e poucos anos. Na última vez que o vi, a conversa foi um pouco diferente. Ele entrou como de costume numa noite tranquila, mas acabou vindo falar comigo na porta. A conversa começou normal, mas eventualmente ele me perguntou se eu gostava do que fazia no bar. Eu respondi com o típico, não é tão ruim assim, é principalmente fácil, disfarçando porque me senti educado. Ele então perguntou quanto tempo eu planejava ser segurança, se eu achava que estava ganhando dinheiro suficiente, e acabou me puxando para uma conversa mais direta. Eu disse que, na verdade, não gostava muito de ser segurança e ainda não sabia o que faria no meu futuro. Foi quando ele me olhou diretamente nos olhos e disse, bem, você poderia matar pessoas. Eu fiquei paralisado por um momento, esperando algum tipo de piada ou um sorriso que fizesse aquilo se transformar em uma tentativa de humor. Mas não houve nada disso. Ele estava 100% sério. Não havia sorriso, nem brincadeira, só ele me olhando e esperando minha resposta. Eu então tentei dizer a primeira coisa que me veio à mente. Tenho certeza de que não tenho as habilidades para o que eu acho que você está sugerindo. Ele respondeu, sim, mas você poderia aprender. Você pensaria sobre isso? Poderia viajar para o trabalho 1 ou 2 vezes por mês e ser muito bem pago. Estranhamente, naquela fase da minha vida, isso me soou como uma ideia interessante. Imediatamente, comecei a imaginar algo relacionado a trabalho policial e toda aquela trama de traições sombrias que vemos nos filmes de assassinos de aluguel. Eu disse a ele, não, eu não acho que isso seja para mim. Então ele apenas disse, ok. E eu saí. Trabalhei lá por mais 1 ano, mas nunca mais o vi. Era para ser algo rápido, um pequeno inconveniente, não um pesadelo. Eu estava fazendo uma viagem solo durante o outono de 2021, viajando por algumas estradas rurais e evitando as rodovias principais. O objetivo era aproveitar o momento, aproveitar os pequenos restaurantes à beira da estrada e curtir o ambiente. Eu estava preparado, com o celular carregado, podcast na fila e alguns lanches prontos. Meu carro, um modelo de 10 anos, estava indo bem na viagem até que, em algum lugar entre uma cidade pequena e o nada, o motor começou a fazer um barulho estranho. Não era um barulho comum, mas um som profundo, como se algo dentro estivesse tentando escapar. Olhei para o painel e vi a luz do motor acesa. Claro, não havia sinal de celular. Parei o carro na beira da estrada e abri o capô, tentando convencer a mim mesma que poderia consertar o problema de alguma forma. O calor estava insuportável, e tudo o que eu podia ouvir era o vento na grama e o som do motor esfriando. Depois de uns 15 minutos, já suada e amaldiçoando a situação, um carro velho parou atrás de mim. A porta do motorista tinha o nome Carlos, escrito em spray, com letras desbotadas. O homem que desceu do veículo parecia estar na faixa dos 50 ou 60 anos. Alto, magro, com uma pele enrugada e cabelos finos. Ele usava um macacão manchado de graxa, um sorriso torto e um boné de beisebol que parecia não ser lavado há anos. Ele perguntou com uma voz rouca, "Problemas?" Eu expliquei que o carro estava fazendo um barulho estranho e que provavelmente era o cinto. Ele me disse que eu tinha sorte, pois sua oficina ficava a apenas alguns minutos dali.
e que ele poderia me rebocar até lá. Hesitei. Não havia mais ninguém por perto e o local parecia isolado. No entanto, acabei concordando, e ele engancha meu carro em seu reboque. Segui o caminhão por um caminho estreito de cascalho, cercado por árvores, até chegarmos a uma pequena clareira. A oficina era um galpão de metal no meio de um campo cheio de ervas daninhas, com uma placa quebrada na porta escrita Oficina do Carlos. Ele soltou meu carro e me pediu para segui-lo até o escritório. Quando entrei, percebi que o local estava um pouco desordenado, mas algo parecia errado. A desordem parecia forçada, artificial, como se tivesse sido planejada. As revistas na mesa estavam todas datadas do mesmo mês, e o relógio de parede estava preso às 15h12. A luz fluorescente zumbia fracamente, e não se ouvia nenhum som vindo da oficina. Fiquei em pé e tentei a porta que estava trancada. Bati na lona da janela e percebi que não havia costura onde ela estava grampeada. Lá fora, eu podia ouvir algum movimento, mas sem outros sons, como música ou rádio, apenas o som do martelo. Após um longo tempo, talvez 2 horas, ele voltou com um sorriso forçado e me disse que seriam mais algumas horas. Quando perguntei se eu poderia esperar do lado de fora, ele recusou, alegando que, por questões de segurança, ele não queria ninguém andando por ali. Então, decidi continuar sentado, olhando para os certificados na parede. Foi então que notei uma porta escondida atrás de uma estante de filtros de ar e correias de ventilador. Não era uma saída adequada, mas sim uma porta interna com um simples tranca. Esperei até ouvir o barulho do homem na garagem novamente, e com muito cuidado, movi a estante para me espremer pela porta. Saí para a parte de trás da oficina, onde encontrei meu carro, ainda no mesmo lugar, com todas as peças intactas. Tirei uma foto da placa do caminhão dele caso fosse necessário. Caminhei por mais de 1 hora até que um carro parou. Era um casal de idosos que me levou até a delegacia. Lá, eu contei minha história, e o policial me olhou com desconfiança. Ele disse que havia várias reclamações contra o Carlos, mas nada que pudessem provar. Eles me disseram que ele nunca fez nada ilegal, tecnicamente falando. Eu voltei para a loja com a ajuda da polícia. Quando chegamos, Carlos estava lá, como se nada tivesse acontecido. "Ah, seu carro está pronto", ele disse sorrindo. Peguei minhas chaves e saí rapidamente sem dizer uma palavra. 1 semana depois, ao limpar o porta-malas, encontrei um cartão laminado entre o pneu sobressalente e o painel do carro. Não tinha logotipo ou informações, apenas uma mensagem escrita à mão em tinta vermelha que dizia: "Da próxima vez não corra". Não havia nome nem explicação, apenas aquela frase olhando para mim, dentro do meu próprio carro. Eu não sabia se deveria denunciar, mas decidi vender o carro 1 mês depois. Desde então, sempre que viajo sozinho, deixo alguém saber exatamente onde estou e evito os caminhos isolados, porque aquele homem não estava apenas assustando. Ele tinha um plano, e acho que eu atrapalhei. No verão de 2022, eu estava fazendo uma turnê solo pela costa. Só eu, meu violão e qualquer hotel ou sofá surrado onde eu pudesse passar a noite. Naquela noite em particular, eu não estava pedindo muito, apenas uma noite tranquila entre os shows. Eu tinha acabado de terminar um pequeno set em uma cidade próxima e não estava com vontade de dirigir até o local do próximo show. Então, decidi procurar um lugar para descansar. Encontrei uma cabana barata nos arredores, ideal para uma escapada criativa. O anúncio dizia que tinha boas avaliações e o preço era acessível, então reservei imediatamente. O anfitrião me respondeu rapidamente, super amigável, talvez um pouco exagerado, enviando um monte de emojis e dizendo: "Ansioso para te conhecer". Quando cheguei lá, a estrada até o local era longa, de cascalho e poeira, sem nenhum sinal de vida por perto. A casa não era exatamente uma cabana, mas sim um antigo bangalô com pintura nova. No quintal, havia um carro velho e vários sinos de vento pendurados nos beirais. Estacionei e bati à porta. O homem que me atendeu parecia estar na casa dos 40 e poucos anos, usava shorts e uma regata, e tinha um cheiro de verniz misturado com odor corporal. Ele apertou minha mão por tempo demais e fez várias perguntas. "Para onde você está indo?"
Está viajando sozinho? Alguém sabe que você está aqui? Eu mantive as respostas vagas. Só queria um chuveiro e descansar um pouco. Ele me acompanhou pela casa, embora eu tivesse reservado apenas um quarto privado. Mostrou a cozinha, a varanda, a sala de estar. Estranhamente, ele trancava as portas atrás de nós, à medida que nos movíamos de um ambiente para o outro. Percebi que todas as janelas tinham cortinas blackout pesadas, até na cozinha, onde havia uma câmera acima da geladeira, não uma câmera de segurança comum, mas uma câmera posicionada de forma a apontar para o centro da sala. Você gosta de coisas de segurança? Perguntei, tentando manter a conversa leve. Ele sorriu de forma estranha e respondeu: aqui, você nunca sabe em quem pode confiar. Eu apenas balancei a cabeça e não perguntei mais nada. Ele me mostrou o quarto, mas não saiu. Ficou na porta enquanto eu colocava minha bolsa para baixo e com um sorriso disse: você gosta de vinho? Eu tenho uma garrafa aberta. Venha me juntar quando se acomodar. Talvez daqui a pouco, eu disse, esperando que ele finalmente saísse. 5 minutos depois, tranquei a porta e empurrei a cômoda para barrá-la. Não consegui dormir muito. Toda vez que começava a adormecer, achava que ouvia passos ou o rangido das tábuas do assoalho do lado de fora. Por volta das 3 da manhã, ouvi 3 batidas suaves na porta. Não me movi. Elas não voltaram. Quando a luz da manhã entrou pelas cortinas, mal filtrada, eu me levantei rapidamente e peguei as minhas chaves. Ou pelo menos eu pensei que as tivesse pego. Elas não estavam na mesa de cabeceira, nem no chão ou na cômoda. Revirei minha bolsa, verifiquei meus bolsos. Nada. Foi quando vi a nota. Um pedaço de papel manuscrito que tinha sido deslizado para dentro debaixo da porta. A mensagem dizia: não saia até falarmos. Meu estômago se revirou. Virei-me e peguei o telefone, mas não havia sinal. Abri a porta lentamente. O corredor estava vazio. Rastejei até a parte da frente da casa e podia ouvir movimentação na cozinha, o tilintar de pratos. Talvez eu tenha errado ao deixar a porta do lado de fora destrancada, pois agora havia um novo cadeado que eu não tinha visto na noite anterior. Lembrei-me do anfitrião me mostrando a garagem no dia anterior. Ele havia deixado suas ferramentas lá. Talvez ele tivesse escondido as chaves. Fui até lá, escorreguei para fora por uma porta lateral que dava para o quintal, e então circulei até a garagem que estava destrancada. O local estava cheio de óleo e poeira. Assim que pisei, vi ferramentas penduradas ordenadamente em pegboards, lonas empilhadas no canto e prateleiras com gavetas de plástico cheias de parafusos e pregos. Na gaveta rotulada sobressalente, encontrei minhas chaves. Foi quando ouvi uma voz gritando. Não queria fazer isso da maneira mais difícil, ela disse. Corri e nem fechei a porta da garagem antes de ligar o carro e sair rapidamente. Não olhei para trás, mas o som dos sinos de vento ainda estava na minha mente enquanto dirigia. Percebi uma sensação estranha, como se estivesse sendo seguida. Verifiquei os espelhos constantemente. Quando finalmente cheguei a um posto de gasolina, 2 horas depois, parei e respirei fundo. No carro, comecei a pensar em como é fácil para alguém com más intenções usar um aplicativo famoso para armar uma armadilha. Talvez ele tivesse mais em mente do que apenas uma conversa planejada. Não parei de dirigir até chegar a uma cidade grande, 6 horas sem parar. Quando finalmente tive sinal, liguei para o suporte do aplicativo para relatar o que aconteceu e também para o escritório da polícia. Eles pegaram o relatório, mas não parecia que estavam surpresos. 1 semana depois, o anúncio foi completamente apagado, sem vestígios. Quando o policial foi até o local, disse que a propriedade estava trancada e registrada para uma mulher, sem sinal do homem. Ele me disse que fui inteligente em sair quando fiz, mas se foi inteligência ou sorte, eu realmente não sei. Só sei que se eu não tivesse encontrado as chaves, se não tivesse confiado nos meus instintos, eu poderia ainda estar lá, em um lugar onde ninguém sabia que eu estava, esperando por uma palestra que nunca foi destinada a terminar.